Vamos lá. Vamos então entender o que está por trás dessa denúncia que envolve o Nicolás Maduro e eu quero adicionar mais informações, quero trazer mais robustez dos dados aqui para vocês. A promotoria, tá, do Distrito Sul de Nova York, ela fez uma acusação formal de 25 páginas contra Nicolás Maduro e foi publicada hoje, tá? E ali ele é apontado como alguém que vendia passaportes diplomáticos a traficantes de dois grandes cartéis mexicanos. O cartel de Sinaloa, para quem já assistiu a série Narcos, né, México, inclusive vê como surgiu o cartel de Sinaloa e o cartel Los Zetas também. Então, nós temos aí esses dois cartéis. E por que que isso daqui é importante, tá, pessoal? Quando vocês começam a olhar toda a questão que envolve o Cartel de los Soles, que é o cartel que operava, e ainda existe, tá? A gente só precisa saber qual é o status dele, dentro das Forças Armadas da Venezuela, por isso que é Los Soles, né? São as estrelas dos generais. O ponto principal que nós tínhamos ali era de que o Cartel de los Soles ele era uma composição de facilitação entre guerrilhas armadas, criminosos venezuelanos, colombianos e mexicanos, tá? E isso tinha ligações com outros grupos narcotraficantes. E nós tivemos um dos fundadores do cartel de Sinaloa, quando foi preso aqui nos Estados Unidos, começou a fazer diversas delações e apontou a Venezuela como um hub importante e Nicolás Maduro como um desses facilitadores, tá? Segura essa informação porque isso daqui é importante. Isso não está no documento e eu estou fazendo algumas amarrações adicionais para vocês. Além de tudo isso, nós tivemos uma outra pessoa que foi presa. Aqui, vocês vão ver, é citado El Chapo, tá? Sim, o famoso El Chapo. Ele também fez delações envolvendo pessoas importantes dentro da Venezuela. Porém, quando, em maio do ano passado, o filho de El Chapo, conhecido como El Chapito, ele também foi preso e fez um acordo de delação aqui com a justiça americana e é considerado um dos maiores acordos de delação já assim que tenha esse conhecimento que os Estados Unidos da América tenha feito com qualquer tipo de criminoso. Um, Ali o número de pessoas que teria sido beneficiada por esse acordo a pedido de El Chapito são de 17 pessoas, a maioria ligadas à sua família, que entrou no programa de proteção à testemunha. E esse depoimento, tá? E esse acordo que foi firmado com El Chapito foi justamente a peça fundamental para que toda a operação no Caribe ela fosse aprofundada. A partir dali que nós tivemos todo um aprofundamento dessa operação tanto do cerco que Donald Trump fez, o envio do Geraldão, captura do Maduro e toda a base para essa operação policial, tecnicamente falando. Porque quando nós olhamos todo o processo ele é posto como o exército americano ajudou a polícia, tá? E a DEA a cumprir o mandado de busca e apreensão de um criminoso procurado. Tá? Tecnicamente, foi isso que aconteceu na operação de 3 de janeiro de 2026. É tanto que eu fiz um programa na época, eu acredito que na metade de janeiro, não sei quantos de vocês vão lembrar. Se você se lembra, já deixe aquele aí no chat. Eu expliquei o que estava acontecendo, todo um debate de que os Estados Unidos tinha mudado a acusação contra o Maduro e que agora ele não seria mais o chefe do cartel de Los Soles e tudo mais. Lembra que eu fiz um programa bem técnico explicando por que ocorreu essa alteração aqui dentro dos Estados Unidos e que o objetivo era
conseguir um acordo de cooperação e delação do Maduro. Porque, tecnicamente, se ele for apontado pela promotoria do Distrito Sul de Nova York como o chefe da organização, juridicamente, dentro do processo legal aqui dos Estados Unidos, Nicolás Maduro não teria informações adicionais que pudessem ser validadas num acordo de delação, porque se ele já é o chefe, então ele vai delatar quem? Isso é muito importante de se entender. Quem lembra disso daí, pessoal? Me avise, me deixe saber aí no chat, porque isso é um fator muito importante para entender todo o processo dessa acusação. Tô vendo aqui, ó, o Harumi lembra, a Elisângela também, a Regina Helena, o Marcelo Vitorino, tenho certeza, tá sempre aqui conosco. E eu vi que você se tornou PH Voxer, hein, Marcelo Vitorino, depois que eu cobrei você ao vivo. Muito bem, muito bem. Feliz de tê-lo como PH Voxer lá no nosso aplicativo, viu? O Augusto, Ju, bom, perfeito. O pessoal está se lembrando muito bem dessa questão. Bom, dito isso, pessoal, dito isso, então, agora nós avançamos para essa fase. Lembrando que no dia 27 de março é o dia que está ali previsto o julgamento do Maduro, viu? E aí, pessoal, deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós temos um problema, e um problema bom, mas não deixa de ser um problema. É um parênteses na pauta, tá? E eu vou pedir para vocês comentarem, tanto aqui ao vivo, comentarem quem está assistindo gravado também. O CPEC vai acontecer em Dallas, no Texas, do dia 25 ao dia 28 de março. E é óbvio que eu sei que vocês querem também uma cobertura do CPEC, lá no Texas, bem distante, né? Meio Estados Unidos de distância daqui. Só que no dia 27 de março, em Nova York, que é do outro lado, né? Um tá no meio oeste, o outro tá na costa leste. Em Nova York, existe a questão do julgamento do Maduro, que o PH está vendo se consegue entrar como imprensa para assistir ali tudo dentro do tribunal e trazer as informações sobre o Maduro em primeira pessoa. E aí, pessoal? Aonde vocês acham que deveríamos dar mais atenção na cobertura? Devemos ir para Nova York, no traço do julgamento do Maduro, marcado para o dia 27, ou devemos ir para Dallas, no Texas, para cobrir o CPEC? É um problema bom de se ter, mas é um problema, né? É um problema que a gente precisa aí sanar. Eu queria também saber a opinião, né? Porque vocês, obviamente, que serão os maiores beneficiados de todo esse processo. Então, o que vocês gostariam de ter uma atenção maior aqui do nosso trabalho, né? Se a gente tivesse recursos, tivéssemos 5.000 PH Voxers, eu traria o Ivan, tá? Traria o Ivan aqui, e aí um ia para o Texas, o outro ia lá para Nova York, e o problema estava resolvido. Mas, por enquanto, não chegamos nesse ponto, né? Mas se você se tornar um PH Voxer, isso vai ajudar muito a melhorar, inclusive, as nossas condições para quando esse tipo de coisa acontecer, né? Se você quiser saber como se tornar um PH Voxer, o link está sendo postado aí no nosso chat e também está aqui, ó, nesse QR Code, tá? Tem cupomzão lá. Voltando à nossa pauta, tá? Depois que vocês vão colocar aí, eu tô vendo que a maioria tá falando Maduro, hein? A maioria tá pedindo Nova York. Vamos ver. Vamos ver. Rapaz, vocês estão bem interessados no Maduro. Fiquei surpreso, meus amigos. Fiquei surpreso. Muito bom. É isso aí. Ó, o The Ballback disse aqui: CPEC vai ter uma galera cobrindo você. Agora, sobre o Foro de São Paulo, você é o expert. Obrigado, meu caro. É geral pedindo Nova York. Vou levar em consideração aqui o que vocês estão pedindo, viu, pessoal? Vamos lá. Continuando, então, aqui. A janela temporal, e aqui é um outro fator muito importante, tá? Para a gente entender as coisas no programa de hoje. Dessa acusação é de 2006 a 2008, quando Maduro era o chanceler do Hugo Chávez, o ministro das Relações Exteriores, tá? E a tese é que passaportes teriam dado imunidade diplomática para facilitar o envio de cocaína aos Estados Unidos. E isso daqui é muito factível, tá, pessoal?
Porque o que estava acontecendo nessa mesma época em que o Maduro era o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, que vai até ali a morte do Chávez, tá, em 2012. O Maduro, já temos conhecimento comprovado também, financiou ONGs e partidos políticos, que depois se tornaram partidos políticos e think tanks, na Espanha e na Itália, através do envio de malas diplomáticas. Malas diplomáticas não podem passar por revista, tá, pessoal? Isso é considerado questão sensível, tal qual o passaporte diplomático. Então, quando você apresenta um passaporte diplomático, você tem acesso especial, você não vai ter escrutínio, você vai passar de maneira suave em vários pontos de segurança. Isso vale tanto para a pessoa que está carregando um passaporte diplomático, quanto para quem está carregando maletas diplomáticas. Entendem isso? Então, quando nós olhamos toda essa questão, tá? Já tem materialidade em outras investigações que envolvem o Maduro. E aqui é o ponto, pessoal. Quem é que dava essa materialidade e que contou tudo isso? Alex Saab, o testa de ferro de Maduro, que foi preso em Cabo Verde. Inclusive, os cubanos fizeram uma operação para tentar invadir a prisão que ele estava preso em Cabo Verde e tirá-lo de lá em 2022, 2021 ou 2022. Nós trouxemos todos os detalhes disso para vocês. Tem alguém aí no chat que lembra disso? Tá? Me digam aí, né? Se tem aqui alguém que estava desde que tudo era mato no canal e vai se lembrar disso daí. Então, o que acontece? Qual que é o ponto grave que nós temos aqui? O Nicolás Maduro, perdão, o Alex Saab, depois de uma longa batalha judicial, foi extraditado para os Estados Unidos. Ficou preso na Flórida. E numa negociação que envolveu a eleição limpa e democrática que a Venezuela deveria fazer em 2024, no Tratado de Barbados, ou Acordo de Barbados, o qual Lula foi signatário, também estava uma troca de prisioneiros. E o Alex Saab foi devolvido pelo Joe Biden para o Nicolás Maduro, vejam só. E o que é que nós tivemos, então, a partir de tudo isso, tá, pessoal? O Alex Saab voltou a trabalhar, virou ministro novamente do Maduro. Maduro foi preso, ele ficou um tempinho no cargo e depois disso ele foi demitido. Adelcy Rodrigues agradeceu os serviços dele. Na semana seguinte, isso está com 2 semanas, noticiamos aqui para vocês, Alex Saab foi preso pelo regime. A mando, obviamente, dos Estados Unidos da América. Só que ele ainda não foi extraditado, ele ainda está dentro da Venezuela. E aí, liguem uma coisa com a outra. Essa acusação que nós temos, que foi feita agora em Nova York, tá? Contra o Maduro, e tudo o que já foi dito pelo Alex Saab envolvendo a questão da diplomacia, maletas e documentos assinados pelo Maduro, que é o mesmo processo, é o mesmo modus operandi. Tá claro isso? Começa a fazer mais sentido a prisão do Alex Saab agora. Se ele for extraditado nos próximos 30 dias, meu amigo, aí o Maduro vai começar a ter que colocar efetivamente as suas barbas de molho, tá? Ou o seu bigode. Bom, e aí nós temos outro ponto, tá? Que é importante. Um dado aqui. Quem teve acesso, tá, a esse documento, conseguiu vazar esse documento, foi o jornal Reforma do México, tá? Então essa matéria, inclusive as páginas do documento, saiu nesse jornal mexicano, por óbvio, porque envolve 2 dos 3 grandes cartéis mexicanos, a saber, novamente, Los Zetas e o cartel de Sinaloa, tá? Bom, o de sempre, tá? A rota, como que ela foi descrita nesse documento. A cocaína processada na Colômbia e na Venezuela saía de portos venezuelanos, ali no Caribe, ia para a América Central, Honduras, Guatemala, México, fronteira dos Estados Unidos, tá?
O México é descrito como uma plataforma logística, marítima e financeira. E olha, eu vou dizer uma coisa. De acordo com os dados que eu tenho no meu livro do Foro de São Paulo, meus amigos, se investigar bem, eu acho que dá para chegar em Cuba e no Porto de Mariel também, tá? Sendo bem sincero, né? Nós temos diversos indícios de que o Porto de Mariel também seria um entreposto para tráfico internacional de drogas, tá? São indícios, indícios. Temos indícios. Bom, as parcerias criminosas, tá? Como eu disse aqui, Sinaloa e os Zetas seriam os parceiros do cartel de Los Soles e a estrutura atribuída a altos comandos do regime, principalmente no tempo que compreende 1999, ou seja, quando quem assumiu a presidência da Venezuela? Hugo Chávez, até 2019, tá? Bom, a citação também aqui do arquivo. O Maduro e cúmplices aliados narcoterroristas usaram tudo isso para distribuir toneladas de cocaína dentro dos Estados Unidos da América. Tá? Outros nomes citados. Essa parte aqui tem sabor energético, pessoal. Olha só. Diosdado Cabello, acusado de receber suborno dos Zetas para garantir o transporte Venezuela-México. E o Cabello que anda dando dor de cabeça para a Delcy Rodrigues, com algumas declarações fora do prumo, ameaças e tudo mais. Será que, olha, e o Cabello foi muitas vezes citado, viu? Muitas vezes o Diosdado Cabello foi citado. Outro ponto interessante aqui, sobre El Chapo, tá? Ele foi citado como financiador dos laboratórios na Colômbia, cuja produção foi para os Estados Unidos da América. Provavelmente a gente vai encontrar ligações com as Farc e com o ELN. E aí pode ser ruim também para o Gustavo Petro, né? Prosseguindo. Implicações, tá? Políticas para o México. O arquivo ele cobre de 99 a 2019, atravessando 5 governos mexicanos, do Zedillo até o Andrés Manuel López Obrador. Tá? Não tem acusação formal contra ex-presidentes, mas a leitura é que o caso pode virar pressão aqui da administração Trump sobre o governo da Cláudia Sheinbaum. E vale lembrar que o López Obrador é membro do Foro de São Paulo, assim como a Cláudia Sheinbaum, tá? Cláudia Sheinbaum, atual presidente mexicana, ela é membro do Foro de São Paulo. Então, isso daqui é um outro ponto muito importante, pessoal. Bom, os promotores teriam usado gravações da DEA, testemunhas protegidas, Chapito, por exemplo, o filho do El Chapo, que eu citei para vocês, e o fundador do cartel de Sinaloa, que agora eu esqueci o nome dele, deixa eu pegar aqui, ó, fundador do cartel de Sinaloa. Gente, é tanto nome que eu lembro aqui para vocês, né? Peraí. Ismael Zambada Garcia, tá? É o Ismael Zambada Garcia, o próprio, tá? Então, ele seria aí também uma dessas testemunhas ligadas ao caso, tá? Além disso, como eu já citei para vocês, eu só errei a data aqui, a audiência foi adiada para o dia 26 de março, não foi o dia 27 de março, 26 de março. E no mesmo dia também, além do Maduro, a Síria Flores, tá? A primeira combatente da Revolução Chavista Bolivariana será apresentada. Que sabor, pessoal. Olha, vocês não têm noção. Eu aqui falo sem problema nenhum. Depois de 10 anos afundado em documentos, nos crimes dessas pessoas, tudo bem, o chavismo não caiu, seria melhor que tivesse caído, que Diosdado Cabello, Delcy Rodrigues, Jorge, Padrinho Lopes, todos esses nomes na cabeças do chavismo tivesse pagando pelos seus crimes. Mas só de a gente ter aqui que dia 26 de março, Maduro e a Cília Flores vão estar ali, né,
dando good morning, dando ali informações, utilizando o seu curso intensivo de inglês na América, né? Olha, que, que satisfação aspira, que satisfação aspira.